Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, recebam a paz do Senhor. Queridos, recebam a paz do Senhor. Você que trouxe Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 35. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 35. Enquanto você localiza o texto bíblico, para mim é um prazer enorme estar aqui, conhecendo essa linda igreja, conhecendo esse lindo rebanho. Deus abençoe o apóstolo Cristiano, amém? Um prazer imenso estar conhecendo o Senhor. Deus abençoe também a apóstola Jaqueline, tá bom? Deus abençoe meu amigo China. Deus seja louvado pela sua vida. Lucas 24, 35, você que trouxe Bíblia, olha para esse irmão mais bonito que está do seu lado, dá um sorrisão, um colgate para ele e diga para ele: foi muito bom te ver aqui hoje. Diga, foi muito bom te ver aqui hoje. Faça melhor, diga para ele: Deus tem uma palavra para você. E se ele acredita, ele vai dar um grito de glória. Lucas 24, 35, está escrito assim: e eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Vamos ler novamente. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Toma os vossos assentos. Queridos, eu preciso do máximo da sua atenção. É interessante que o capítulo 24 de Lucas é chamado de o capítulo da ressurreição. O capítulo 24 de Lucas é chamado de o capítulo da ressurreição. É interessante que enquanto Cristo estava na sepultura, algumas coisas aconteceram. Quando Cristo estava na sepultura, algumas coisas aconteceram. 3 coisas. Primeira foi que alguns dos discípulos de Jesus acharam que Jesus não iria mais ressuscitar. Segunda coisa, a fama que Jesus estava morto, estava na sepultura, começou a se espalhar na Galileia. E todos pensaram que Jesus era apenas mais um profeta que morreu e que não iria voltar à vida. Terceira coisa, alguns dos discípulos próximos de Jesus começaram a ir embora. Quando Cristo estava na sepultura, foi o momento mais difícil na vida dos discípulos, porque os discípulos pensaram que tudo o que Cristo falou que iria acontecer depois da sua morte não iria acontecer. Alguém está dizendo: morreu, já era, acabou, o nosso ministério voltou ao fim. É interessante que enquanto Cristo está na sepultura, o próprio Pedro pensou que o ministério tinha acabado. Segundo João capítulo 21, Pedro vai voltar a pescar, Pedro vai voltar à atividade da pesca, porque Pedro pensava que Cristo não iria mais ressuscitar. Pedro pensou que as promessas que Jesus fez, que ele iria morrer, mas o terceiro dia iria ressuscitar, não iria se cumprir. Pedro, de repente, com a sua alma abatida, o seu espírito abatido, achando que era o fim do ministério, retorna para a pesca, pega a rede, entra no barco. E Pedro é influente. Quando Pedro está abatido, entra no barco e pega a rede, outros discípulos irão atrás de Pedro dizendo: Pedro está certo, o ministério acabou, a chamada acabou, não iremos mais ver o Cristo, ele está na sepultura e não vai mais sair de lá. Pedro pega a rede, entra no barco, João entra junto, André entra junto, outros discípulos abandonam o ministério e entra junto. A fama que o Cristo está morto
e não vai mais ressuscitar, está se espalhando. 2 discípulos, um vai olhar para o outro e vai dizer: acabou tudo, vamos embora. Para onde a gente vai? Vamos para uma aldeia chamada Emaús. De repente, os discípulos, a igreja, os membros estão se espalhando. 2 estão indo em direção a Emaús. Pedro e os outros estão pescando. E todos pensaram que o ministério tinha acabado. De repente, enquanto Pedro está mais alguns na pesca, esses 2 que estão indo em direção a Emaús está dizendo: eu acho que não tem jeito mais, vamos embora. Emaús significa banho quente. Eles estão indo em direção a Emaús, andando pelo caminho, e esse caminho virou o caminho da tristeza, porque eles estão comentando: será que o Cristo não vai mais ressuscitar? Será que o Cristo não vai mais voltar? Será que acabou a chamada? Será que acabou o ministério? Esse caminho em direção a Emaús virou o caminho de muitas perguntas, e eles estão pensando que é o fim de tudo, quando de repente um homem desconhecido aparece no meio do caminho e começa a ver os 2 de longe caminhando. O caminho da dúvida, o caminho da tristeza, o caminho da vergonha. Alguém aparece. Eles não percebem. Esse moço chega perto, vai olhar para os 2 e vai dizer: varões, que assuntos são esses? Que voz estão conversando? Um que o nome é Cleopas vai olhar para esse moço e vai dizer: és tu peregrino em Israel, e não sabe das coisas que estão acontecendo? E esse moço vai olhar para os 2 e vai dizer: não sei. Quais coisas são? E é interessante que eles ainda não entenderam e não perceberam, é o próprio Cristo. Só que o próprio Cristo está dizendo quais coisas que são essas. Foi ele que sofreu a chicotada. Foi sobre a cabeça dele que colocaram uma coroa de espinhos. Foi na mão dele que furaram com pregos, furaram os pés dele. Mas agora ele está dizendo quais coisas que eu não sei. Lá vai. Se o Cristo lembrasse da cruz, da coroa, dos pregos, do caminho do Gólgota, do lugar da caveira, se Cristo lembrasse da traição, lembrasse das 30 moedas, lembrasse dos seus discípulos indo embora, significava que ele perdeu para a cruz. Mas quando ele apresenta diante dele e pergunta, eles irão dizer: não sabe? Ele vai dizer: não sei. Quais coisas são? Porque a cruz não ganhou do Cristo. Alguém aqui está crendo? A coroa não ganhou do Cristo. A traição não ganhou do Cristo. A negação não ganhou do Cristo. O traidor não ganhou do Cristo. Não foi a cruz que foi atrás de Jesus. Foi Jesus que desceu e foi atrás da cruz. Não foi a cruz que parou Jesus. Foi Jesus, meu apóstolo, que desceu do céu, do seu trono de glória, e falou: até agora a cruz parou todos que foram pendurados nela, mas eu vou parar a cruz. Ele perguntou: quais coisas? É interessante que o nome é Cleopas, vai dizer: és tu peregrino e não sabe das coisas que sucedeu. Escute, ele vai chamar Jesus de peregrino. Como ele não reconhece que é o Cristo, ele vai dizer: és tu peregrino? Olha aqui para mim. E Deus vai falar com alguém aqui agora. Cristo se manifestava em várias formas. Lá vai. Em João 21, na restauração de Pedro,
ele se manifestou como pescador. Na ressurreição, para Maria, ele se manifestou como jardineiro. E agora, no caminho de Emaús, ele está se manifestando como peregrino. Porque ele se manifesta da forma que ele quer. Eita glória! Jesus se manifesta da forma que ele quer. Para alguns, ele se manifesta como milagre. Para outros, ele se manifesta como luz. Para outros, ele se manifesta como pão. Para quem tem sede, ele se manifesta como água. Oh, glória a Deus! Para quem está perdido, ele se manifesta como caminho. Mas ele vai se manifestar para alguém que está aqui hoje. Eu sinto a manifestação de Jesus aqui. Ele vai se manifestar para alguém. Tem alguém que crê? Tem alguém que crê? Tem alguém que crê? Jesus se manifesta da forma que ele quer. És tu peregrino e não sabe das coisas? Olha aqui para mim. É interessante que Cristo apareceu para eles no caminho de Emaús. E a notícia que está acontecendo lá em Jerusalém é que roubaram o corpo do Cristo. Eles estão dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Só que Jesus está se manifestando para os seus discípulos. Eu vou dizer de novo. Quando eles foram até a sepultura e não encontraram o corpo de Jesus mais lá, os grandes da Galileia falaram: anuncia para os soldados, para eles dizerem que os discípulos roubaram o corpo do Cristo. Sendo que na verdade o Cristo está aparecendo para os seus discípulos. A morte não parou Jesus. Se a morte não parou, nada mais para, nem a notícia falsa para Jesus. Porque enquanto alguém está dizendo que os discípulos roubaram, ele está se revelando para os seus discípulos. E você sabe o que é interessante? Eu escutei um grito de glória forte, e eu preciso falar isso. Que se você ler Lucas 24, você vai ver que no caminho de Emaús tem dois. Tem quantos? Quantos? Só que só aparece o nome de um. O nome de quem? Cleopas. O nome de quem? O nome do outro não aparece. Tudo indica que pode ser Lucas, mas não aparece. Não tem como afirmar. Lá vai agora. Jesus está falando com quem o nome aparece e com quem o nome não aparece. Está preparado para dar um grito de glória nessa noite? Porque Jesus fala com quem tem nome e Jesus fala com quem o nome também não aparece. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Ele fala com quem o nome aparece e também ele fala com quem o nome não aparece. E isso é Bíblia. O paralítico que estava no tanque de Betesda, o nome dele não aparece, mas mesmo assim Jesus falou com ele. A mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue, o nome dela não aparece, mas mesmo assim Jesus falou com ela. Os 10 leprosos, o nome deles não aparece, mas mesmo assim Jesus falou com eles. Porque Jesus fala com quem o nome aparece, mas também Jesus fala com quem o nome não aparece. Jesus te trouxe aqui hoje para falar com você. É no caminho da dor, é no caminho da vergonha, é no caminho do desespero, é no caminho que eles estão dizendo não tem mais jeito, vamos embora. É que Cristo vai aparecer. Se tiver mão levantada, tem profecia na boca desse capixaba. Deus me trouxe lá do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para profetizar para alguém que no caminho da tristeza, no caminho da vergonha, no caminho aonde você pensou que não ia ter mais jeito, é que Cristo vai aparecer.
Jesus está aparecendo no teu caminho hoje. Jesus está aparecendo no caminho da tua casa hoje. E sabe o que acontece? Depois que ele ressuscitou, Jesus apareceu para vários. Em Atos, ele aparece para 500. 500. Em Atos, para 500. Um pouquinho para frente, chega a dizer que ele apareceu até para mais. Ele apareceu dentro de uma casa onde estavam todos os seus discípulos. Mas também ele apareceu para 2. Você não entendeu? O Deus de 500 é o Deus de 300. O Deus de 300 é o Deus de 200. O Deus de 200 é o Deus de 100. O Deus de 100 é o Deus de 50. O Deus de 50 é o Deus de 12. O Deus de 12 é o Deus de 3. O Deus de 3 é o Deus de 2. O Deus de 2 é o Deus de alguém que está aqui dando glória. Quem pode aplaudir o nome de Jesus? É por isso que Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, Paulo escreve em Filipenses 2:5, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não houve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e em forma de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora é para você dar glória. Mas por causa disso Deus o exaltou, lhe dando um nome que está acima de todos os nomes, para que diante desse nome todo joelho se dobrem, dos que estão nos céus, um aqui está dando glória, dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Só quem pode dar glória para Ele, fala alguma coisa para Ele agora. Aonde Jesus está, aonde Jesus está, a tristeza não fica, a depressão não. Se tiver 2 comigo, a depressão não fica. Aonde Jesus está, a porta fechada tem que se abrir. Aonde Jesus está, os demônios que se levantaram Ele derruba. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E eu vim falar dele. Ele é grande até no nome. No J Ele é justo, no E Ele é eterno, no S é Salvador, no U Ele é único, no S é a salvação. Só quem ama o nome dele dá um pulo da cadeira. Quem crê, abre a boca e dá glória. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Ele está no caminho. E sabe o que é interessante? Que Jesus não se revela para os 2 no caminho de Emaús. Ele não se revela no caminho. Tem alguém entendendo essa mensagem? Ele não se revela no caminho. Pregado, por que ele não se revela no caminho? Ele espera os discípulos chegarem em Emaús para se revelar. Porque Jesus quer mostrar para os seus discípulos, para eles ter certeza que aquele caminho não é o caminho para se seguir. Eu vou esperar chegar lá para mostrar. E Jesus está indo, e eles não estão reconhecendo o que é Jesus. Você está entendendo? Que mesmo que eles não estão vendo, não estão reconhecendo, mas isso não tira o fato de ser Jesus, é Jesus. Eles não estão vendo, não estão reconhecendo, mas isso não significa que Jesus não está. Jesus está, eles não estão vendo, mas mesmo eles não vendo, Jesus está.
Você não está vendo, mas Ele está aqui. Meu apóstolo, eu sinto a graça dele aqui. E eu cresci ouvindo que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Ele está, alguma coisa acontece. O casal acabou de testemunhar aqui, testemunho de milagre, porque aonde Jesus está, tem milagre. Eu já profetizo que no próximo culto vai ter mais testemunhos. Portas fechadas irão se abrir. Uricalabarachaya. Tem pelo menos 5 que acreditam. Tem 5 que acreditam. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Ele está aqui. Ele está aqui. Eles irão olhar para o Cristo e vai dizer: então vamos falar que coisas são essas que aconteceu. Tinha um profeta lá em Jerusalém, poderoso em obras. Como morreu, não chamaram ele mais de Cristo, chamaram de profeta. Pregador, por que Cleópatra chamou Jesus de profeta? Porque todos os profetas morreram e nenhum deles ressuscitou. Jeremias morreu e não ressuscitou. Eliseu morreu e não ressuscitou. Daniel morreu e não ressuscitou. Ezequiel morreu e não ressuscitou. Mas tem um que é maior do que profeta, que morreu, mas as correntes da morte não conseguiu segurar ele, porque ele é maior do que a morte. Como eles não estão reconhecendo que é ele, estão dizendo: ele é profeta e não voltou à vida ainda. A notícia que até agora a gente sabe é que o corpo dele não está mais na sepultura. Domingo de manhã, Maria Madalena foi lá e não encontrou ele. Jesus vai olhar para eles, e isso é fenomenal. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: por acaso vocês não leram o que os profetas falaram? Que Cristo, o Cristo, precisava padecer antes de entrar na sua glória. Se cumpriu o que Isaías escreveu, que sobre ele estavam os nossos pecados, mas pelas suas pisaduras, o pecado que te condenava, o pecado que me condenava, a condenação do pecado que estava sobre nós, na medida que Cristo foi andando em direção ao Gólgota, em direção ao Calvário, a condenação do pecado foi caindo por terra. A condenação do inferno que estava sobre você foi sendo quebrada. Aleluia! Eu vim aqui pregar que você não serve um Deus pequeno, você não serve um Deus fraco, você não serve, se tiver glória a Deus, eu continuo profetizando, você não serve um Deus que não pode, você serve um Deus grande, poderoso, majestoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Olha para mim, que eu não vou te enfadar. Eles estão andando, estão se aproximando de Emaús, e ainda Jesus não se revelou. E ainda Jesus não se revelou. Eu vou dizer de novo: e ainda Jesus não se revelou. Porque Jesus tinha isso de se revelar só no momento que ele quisesse. Ele estava próximo dos seus discípulos e não se revelou. Por mais que os seus discípulos não sabem que é ele, mas o prazer dele é estar perto dos seus discípulos. Isso vai falar com alguém. O prazer do Cristo é estar perto de você e você perto dele. A cruz te aproximou de Cristo.
Quando chega em Emaús, está chegando perto de casa, e eles ainda não reconhecem que é o Cristo. Quando chega perto da casa, Jesus não pede para entrar, porque Jesus não é mal educado. Ele continua no caminho, faz com que está indo embora. De repente Cleopas vai parar e vai dizer: vamos convidar ele para entrar dentro da nossa casa. Jesus está andando, eles gritam: volte, passe essa noite conosco. Irão insistir para que Jesus volta. Jesus volta, entra dentro de casa, e eles irão dizer: senta na mesa. Irão oferecer para Jesus um lugar que Jesus gosta de estar, na mesa, porque mesa fala de comunhão. Mesa fala de... E aonde tem comunhão ele está. Ele senta na mesa. Eles ainda não reconhecem ele. O jeito dele é diferente, a forma que ele fala é diferente, mas eles ainda não reconheceram que era ele. Pegaram um pão e deram na mão dele. Ele sentado na mesa, pegou o pão, diga alguma coisa para ele, vai. Fala alguma coisa para ele. Ele pega o pão. Ele pega o pão. E quando ele pega o pão, ele levanta. E eles estão olhando para esse, mas não reconhece que é o Cristo. Ele ora, apresenta o pão, e quando Cristo começa a partir o pão, a visão começa a se abrir. Pregador, porque a visão começa a se abrir no partir do pão? Se cumpre a oração do Pai Nosso, o pão de cada dia. Sabe por que eles irão reconhecer Cristo no partir do pão? Porque o Cristo é o próprio pão, é o próprio alimento. E uma coisa que a gente aprende na oração do Pai Nosso, que o pão não é seu, o pão não é meu, o pão é nosso. A graça é para todos, a porta foi aberta para todos. Você pode passar por essa porta, a porta da graça, a porta da misericórdia que Cristo abriu. Por isso que eles irão reconhecer Cristo no partir do pão. E quando o apóstolo ele parte o pão, a visão abre e o Cristo desaparece, mas o pão partido fica. Vai descer uma glória aqui agora, e eu não vou forçar. Pregador, por que o pão fica? Porque aonde Jesus passa, ele deixa sinais. Aonde ele passa, ele deixa sinais. Ele deixa sinais. Jesus passou por aqui. Agora lá vai. E o caminho que era caminho da vergonha, que era caminho da tristeza, que era caminho que eles estavam indo embora, chorando e dizendo: acabou o ministério, vai ser o caminho que eles irão sair de casa. Quando eles entram num caminho, um vai olhar para o outro e vai dizer: por isso que na medida que ele falava, o nosso coração ardia. Eu estou pregando para quem tem uma chama acesa dentro de você.
E na medida que eu falo dele, na medida que eu falo o nome dele, essa chama vai ardendo dentro de você. É o DNA de quem é dele. A chama arde. Eu vou te dar 10 segundos. Fala alguma coisa para ele agora. Alguns irão chamar ele de lindo, outros irão chamar ele de maravilhoso. Eu costumo chamar ele de príncipe da paz, outros chamam ele de pai da eternidade. Mas chama ele aí agora do seu jeito. E é pra voar da cadeira agora. Só você que gosta de ouvir sobre o Cristo, é para voar da cadeira agora. E o caminho da tristeza agora virou o caminho da alegria. O caminho da vergonha agora virou o caminho da vitória. Quem sabe você entrou nesse culto por um caminho da tristeza, da depressão, o caminho que você pensava que não conseguia mais sair, mas hoje você vai sair por um caminho da vitória. Olha para mim, eles retornam. E eu finalizo agora, eles retornam. Os discípulos estão dentro de casa. E eles, Cleopas e o outro que o nome não aparece, chega em Jerusalém, procura os discípulos. Eles estão dentro de casa escondido. Escuta, e sabe o que os discípulos estão dizendo? Cristo ressuscitou, mas não apareceu ainda para ninguém. Alguns estão dizendo, eu acho que ele não ressuscitou, roubaram o corpo dele. De repente alguém vai bater na porta. Cleopas. E o outro dizendo, eu vou ler, vou deixar a Bíblia falar. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Eles irão dizer para os outros, dizendo, lembra da última Santa Ceia? Quando Cristo partiu o pão, falando que aquele pão era o seu corpo, aconteceu em Emaús. No partir do pão ele apareceu para nós. Eles entram, olha aqui para mim. Quando eles entram dentro de casa, os outros discípulos fecham a porta. E é para você voar da cadeira agora. De repente o Cristo aparece no meio deles novamente, mas sem passar pela porta. Cristo aparece sem passar pela... Isso não é coisa do pregador. Chegando na sua casa, você lê Lucas 24, 36. Cristo entrou. Lucas vai escrever que Cristo entrou e não passou pela porta. Está comigo agora? Está comigo, apóstolo? Está comigo lá atrás? É para voar da cadeira agora. Pregador, por que ele entrou sem passar pela porta? Porque antes da cruz ele precisava passar pela porta. Depois da cruz ele é a própria porta. Pegou lá, ó. Pegou lá, ó. É para voar da cadeira agora. Antes da cruz ele passava por portas. Depois da cruz ele virou a própria porta. Só quem crê no nome dele, dá um pulo da cadeira, fica de pé dando glória. Vai, 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 vai. Ele já tem um caminho aberto pelas águas. Ai, eu me encanto. Eu vim falar que aonde Jesus está, levanta a mão, tristeza não fica, depressão não fica, enfermidade não fica. Os demônios vão ter que ir embora. Porque Jesus acabou de chegar aqui agora. Olha para alguém e só diga para ele assim, ó, Jesus está aqui. Eita glória. Jesus vai tomar os tochos aí agora. Levanta a mão e fala alguma coisa para ele. Olha aí.
fala. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem. Deus já tem. Quem pode adorar? Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Da escape e livramento. Eu passo o microfone para quem é de direita agora. Mas eu estou esperando a primeira vida desse culto.